Olá, doutora empreendedora, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nós estamos aqui mais uma vez falando sobre empreendedorismo jurídico, onde a gente vai ter uma mini aula sobre um tema que é muito relevante, que vocês sempre têm dúvidas. Todos os grupos que eu faço parte, as minhas alunas, eu já mentoro advogadas empreendedoras há mais de 2 anos e eu sei que essa é uma dor latente. O cliente some depois que você manda a proposta de honorários. O cliente não vê valor no teu serviço, acha caro. O cliente diz que vai pensar e desaparece. O cliente diz que vai fechar e desaparece. Eu vou mostrar hoje para vocês um passo a passo para vocês conseguirem aplicar, tá? Uma aula 100% prática para vocês aplicarem e começarem a ver transformação nessas propostas de honorários que vocês fazem. Lembre-se, vocês são advogadas empreendedoras, vocês não são prestadoras de serviços. Tem vários erros que vocês cometem que fazem com que isso aconteça. A gente vai estudar isso aqui hoje, tá? Não é o cliente que tem que ver o valor no teu serviço jurídico, é você que tem que mostrar para ele. Então, vocês estão falhando muito em vários pontos que a gente vai trabalhar hoje, com exercícios práticos, com caso prático para estudo, para vocês saírem dessa aula, dessa mini aula, é uma mini aula, porque não vai ter como eu me aprofundar em todos os pilares de uma apresentação de proposta de honorários com técnicas de vendas de alta conversão para vocês aqui em uma aula do YouTube. Mas tudo que vocês vão aprender aqui, se vocês botarem em prática, vocês já vão ver resultados. Portanto, não deixa já de curtir esse conteúdo, segue, se inscreve aqui no canal para valorizar o tempo e a disponibilidade que eu estou tendo aqui para gravar isso aqui de forma gratuita para vocês, tá? A gente tem que aprender a dar valor e a honrar as pessoas que nos trazem valor para a nossa vida. É assim que a gente prospera, é uma lei universal de prosperidade, tá? Então não deixa de curtir, compartilhar e seguir aqui o nosso canal, para que eu possa trazer novos conteúdos como esse de forma gratuita para vocês, porque eu tenho certeza que vai ser transformador para a sua advocacia empreendedora. Então, bora de slide. 73% das advogadas perdem clientes na apresentação de honorários. Vocês acham pouco isso aqui? Não, né? Eu acho até que é mais do que isso. A grande maioria dessas advogadas perde isso porque deixa, né, o vou pensar para sempre. A gente vai falar sobre estratégias de follow-up aqui, eu vou trazer para vocês um script também. E o mais importante, advogadas e empreendedoras que têm a mentalidade de prestadoras de serviço. Se você quer vender honorários, você tem que aprender a ciência das vendas. Você tem que se posicionar como uma advogada empresária e ter uma visão de negócio, uma visão de eu sou uma vendedora sim dos meus serviços jurídicos, eu sou uma vendedora sim da minha imagem como uma marca pessoal, perante o mercado jurídico, perante os meus clientes. E isso vocês não fazem. Vocês agem como o tiozinho que vem consertar o ar-condicionado do escritório de vocês, onde vocês, como cliente, ligam e perguntam: tiozinho, quanto que é para resolver o problema do meu ar-condicionado? E o tiozinho vira e fala para você: é R$ 700. E você vai pegar e ligar para mais dois tiozinhos para saber quem faz mais barato. Vocês estão se portando como prestadoras de serviço. E não como empresárias jurídicas, não como empreendedoras. Vocês não estão vendendo valor, transformação, usando técnicas de vendas dentro da advocacia de vocês. É por isso que vocês não têm resultados. Então já começa a mudar esse mindset agora. Se você vira para um cliente e fala, o meu contrato é R$ 2.000, você está sendo uma prestadora de serviço. E o cliente não vê valor em prestadora de serviço. Eu vou explicar agora que a gente vai para os próximos slides, tá? Vamos começar pelos erros que vocês cometem e que ocasionam como consequência achacar o serviço de vocês, o cliente sumir, entre outros, tá? São 5 erros que eu pontuei aqui como os principais. Primeiro erro, o número 1, que quem me conhece há mais tempo sabe o quanto que eu tô cansada de ensinar isso para vocês, é vender o serviço e não a transformação. O cliente, quando ele contrata um advogado, ele começa pela principal frase, tá? Alguém acorda algum dia na vida e sonha em contratar um advogado? Vocês acham que o nosso serviço é um serviço de desejo, como comprar uma bolsa da Gucci? Nossa, o meu sonho é comprar uma bolsa da Gucci de R$ 30.000. Nossa, o meu sonho é contratar um advogado de R$ 30.000.
Não, não existe nenhum ser humano nessa terra que acorda um dia e sonha em contratar um advogado. Ou seja, sempre para o nosso cliente, nós somos um custo ruim, necessário, um mal necessário. E como é que a gente vira essa chave na cabeça do cliente? Vendendo a transformação. O cliente ele não acorda querendo contratar um contrato, uma elaboração de contrato, um registro de marca, o teu serviço jurídico, se você trabalha no contencioso. Eu vou falar mais da minha área aqui, mas isso serve para todas as áreas do direito, tanto contenciosa quanto empresarial, consultiva, preventiva, para tudo, tá? O cliente não acorda querendo contratar o teu processo de registro de marca. Ele não quer isso. E aí vem o problema. Vocês querem vender isso para o cliente. E vocês têm que vender o que o cliente quer. O que o cliente quer é a transformação por trás desse serviço jurídico. O que o cliente quer é não ter que ter prejuízo com um sócio picareta, é não ter que ter prejuízo com cópia, e plágio do infoproduto dele, por isso que ele vai registrar a marca. É isso que o cliente quer. É isso que eu tenho que vender para o cliente. E não chegar com o cliente e pegar o meu contrato. Ah, beleza. Chegou o cliente, ele está morrendo de medo. Eu vou falar do mercado digital, que é a nossa área, a nossa forte área de atuação do meu escritório de advocacia, mas você tudo, como uma advogada extremamente inteligente, vai trazer para a tua área de atuação o teu mercado, ok? Porque funciona para tudo. Isso aqui é uma ciência universal. Vendas é uma ciência universal, tá? E eu falo com propriedade, gente. Eu sou graduada em marketing. Antes de ser graduada em direito, eu fiz faculdade de marketing. Então, isso aqui é uma ciência, né? Uma ciência humana. Então, aprendam aqui comigo a trazer isso para a área jurídica para dar certo o empreendedorismo de vocês. Então, vamos lá. O cliente, ele chegou e ele está com um problema, ele está com medo de acontecer o seguinte problema. O expert, ele é um coprodutor, e o expert, que é o especialista, que eles vão fazer um negócio digital junto, um infoproduto juntos. O expert é uma pessoa meio duvidosa, e esse coprodutor vai investir tempo, dinheiro, conhecimento, e ele tá com medo, né? Ele tá com muito medo do que pode acontecer, porque ele não tá confiando nesse cara, ele tá com medo desse cara pegar e sumir, né? Ele investir nesse cara e esse cara sumir. Então, ele quer fazer um contrato, tá? E aí ele vai chegar comigo, sou advogado especialista em contratos empresariais no mercado digital, e vai falar comigo, doutora, a situação é essa, quanto que você faz? Muitas vezes o cliente já chega perguntando o preço. E a gente vai já falar sobre isso, a gente não vende o preço, a gente vende o valor. Mas antes de vender o valor, a gente tem que vender a transformação, que é ele vai chegar te pedindo o serviço, ele vai falar, doutora, quanto você cobra para fazer um contrato de parceria entre um coprodutor e um especialista? Ao invés de eu pegar e responder, eu faço esse contrato por R$ 2.000, um exemplo, tá? Como é que eu vou comunicar a transformação? Olá, fulano. Perfeito. Então, no meu escritório, nós somos especialistas em contratos empresariais, como você já deve saber. E esse tipo de contrato faz com que eu proteja o seu negócio de perdas de até R$ 50.000, como em outros casos, outros cases que a gente já atendeu aqui no escritório. Então, antes de eu passar o valor, o preço, perdão, do serviço, eu falo da transformação desse serviço para depois passar o valor. Eu trago também essa questão de o que esse serviço evita. Porque quando eu falo sobre a perda, eu estou gerando, agregando valor a esse serviço de contrato. Percebam como é diferente. Então, cliente, a elaboração desse contrato vai trazer para você, proporcionar para você segurança para evitar perdas de até 50.000 em investimento, tempo, e sem contar a questão emocional, que muitos coprodutores sofrem quando tem esse tipo de prejuízo, porque geralmente são pessoas que se gostam, têm amizade, e depois dá um problema e vai para o judiciário. E aí vai para o judiciário, fica 5 anos sem poder vender o infoproduto. Então, tendo em vista a necessidade de evitar dores e problemas que você vai citar, ou seja, eu estou vendendo o que o cliente quer. O cliente provavelmente ele já veio falar comigo nesse caso, porque ele estava preocupado com a índole do expert. E eu vou vender isso.
Então, para você não ficar preocupado que esse expert vai te deixar na mão, vai te dar um prejuízo, vai pegar todo o seu investimento e vai depois montar esse negócio sozinho, eu elaboro um contrato no valor de R$ 2.000. Caramba, percebe como os R$ 2.000 não tem, não vale nada, não é caro. Ele não é caro em detrimento da transformação que o teu serviço jurídico gera. Caramba, não é possível que vocês não consigam perceber isso. Olha a diferença. Então, tudo isso é comunicação em vendas, doutora. É estratégia, não é sorte. Vocês agem, a atitude de vocês com vendas de serviços jurídicos uns têm sorte, é como se fosse sorte. É difícil vender, não é difícil, porque vocês não sabem. Então, esse é o primeiro ponto, vender a transformação. Segundo ponto, vocês atraem clientes errados o tempo inteiro porque vocês não sabem se posicionar. Quando o cliente vem despreparado, quando é o cliente errado, é óbvio que você não vai conseguir fechar esse contrato. É óbvio que ele vai achar caro, é óbvio que ele não vai entender a sua solução jurídica. Então, muitas vezes vocês têm um posicionamento de eu atendo qualquer área do direito. Ou então eu pego algumas de vocês assim, atendo direito civil, tributário, 7 áreas do direito lá na bio, assim, do Instagram ou no site. E fica super confuso. Você não é especialista em nada. E a gente vai falar sobre isso aqui. Porque quem faz tudo atrai tudo que é tipo de gente. Da pobre, das pessoas pobres que não têm condição, né? Acha que você é, como é que fala? Defensoria pública. E você se posicionar como um especialista, eu sou especialista em startups de tecnologia, eu sou especialista em direito empresarial para o mercado digital, eu sou especialista em. Isso atrai as pessoas muito mais preparadas para te contratar e pagar mais caro, porque você não é um generalista, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Outro erro muito complicado, que é o que eu já falei para vocês, é falar o preço sem construir valor. E a construção de valor, ela vem de você vender a transformação e depois trazer o preço. Então, você pega e manda uma tabela de honorários por WhatsApp. Você pega e manda o preço no seco ali no WhatsApp. Não tem uma proposta de honorários bonita, editada em Visual Law, em Legal Design, que agregue valor para o teu serviço jurídico, porque agregar valor está em todos os mínimos detalhes, desde a tua abordagem, da tua comunicação, da tua oratória, da tua roupa, até a tua proposta de honorários, doutora. Ou você acha que você vestido igual Agostinho Carrara, sem transmitir autoridade verbal, de imagem e do teu material, não tem uma logo, não tem, manda ali no Word, aquela coisa horrorosa. Isso tudo corrobora para a percepção de valor que o cliente tem sobre você, sobre o teu escritório. É um conjunto de coisas. E aí vocês ficam, o cliente achou caro, poxa, caramba, que injusto. O cliente não vê valor no meu serviço, ele não tem obrigação nenhuma de ver valor no teu serviço. A obrigação é sua de mostrar que você tem valor. A obrigação é sua de mostrar que o teu serviço jurídico vai mudar a vida dele. É você que está errando. Nós somos advogadas empreendedoras. E sabe qual é um dos princípios de todo empresário, empreendedor, empreendedora de sucesso? Autorresponsabilidade. Não se fazer de vítima, não falar culpar o mercado que é saturado, culpar o cliente que não vê valor. A culpa é sua. E ponto final. E se eu entendo que a culpa é minha, eu vou fazer o quê? Chorar? Não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou estudar. Eu vou ser mais estratégica. Por que que eu não estou convertendo esses clientes? Será que o cliente olha para mim e eu estou vestido igual Agostinho Carrara, então ele não vai me pagar R$ 70.000 em honorários? Sim, pode ser que sim. Então eu vou melhorar. A minha comunicação, a minha voz, a minha postura passa autoridade ou passa amadorismo? Tudo isso é construção de valor. E tudo isso está totalmente ligado às vendas. Então, quando vocês forem construir a proposta de valor de honorários de vocês, vocês apresentam o ROI e a proteção oferecida exatamente como eu mostrei aqui no primeiro slide, tá? No primeiro erro. Então, o ROI é o retorno sobre o investimento. Ninguém quer contratar um advogado, mas se você mostra a transformação e você mostra o quanto essa pessoa vai se prevenir,
de prejuízos. E, gente, prejuízo não é só financeiro, é emocional, é de tempo, é de liberdade. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês fazerem um exercício, tá? Para conseguir entender isso, tangibilizar o que eu estou falando para vocês e comunicar isso a partir de hoje, nos honorários de vocês, no atendimento e proposta de honorários de vocês. Então, proteja o seu negócio de perdas de até 50 mil através da implementação da estrutura jurídica XPTO, que é uma solução jurídica que eu tenho de estruturação empresarial, de contratos, registro de marca, blindagem, nanã. Então, apresento o ROI e a proteção oferecida. Quando eu apresento tudo isso e eu mostro 50 mil reais para essa implementação, a pessoa vê o ROI, o retorno sobre o investimento, e faz com que pareça barato o que eu estou oferecendo para ela, tá? É isso, gente. Tá aqui o segredo. Erro quarto, tá? Não ter um planner de quebra de objeções. Na nossa advocacia, a gente vai se deparar com as mesmas objeções, principalmente quando nós somos especialistas. Por quê? Por isso que eu levanto a bandeira, o meu método BBM, ele é para você se tornar uma autoridade dentro de um nicho de mercado, tá? Porque quando a gente começa a empreender dentro da estratégia de nicho de mercado para depois, talvez, crescer para outras áreas de atuação e explorar novos mercados, beleza? A gente, no nicho de mercado, a gente tem uma segmentação de pessoas com os mesmos problemas todo santo dia. É a mesma coisa, é mais fácil de vender, é mais intencional, é mais rápido, é mais direcionado. Então, quando a gente tem essas mesmas pessoas com os mesmos problemas, as objeções são iguais. São exatamente as mesmas, acredite. E aí, o que que você vai fazer? Você vai criar uma planilha com essas objeções, mapeando, porque elas vão se repetir, se repetir, se repetir. E todas as vezes que você for escrever uma quebra de objeção para essa objeção, você vai melhorando. Porque vendas também é isso, gente. Ninguém nasce sabendo vender. Um ou outro, né? Algumas pessoas, temos aí Flávio Augusto, nasce com um dom da comunicação, da persuasão. Mas é ruim falar que é dom, porque ele está aí há sei lá quantos anos, lapidando, refinando isso. E bom você se torna. Você nasce com um dom natural e você vai melhorando aquele dom. Ou você não nasce com dom nenhum, você é totalmente o oposto daquilo e você vai lapidando até se tornar bom. E vendas é isso. Vendas é prática. Então, pô, vou fazer uma apresentação de uma proposta de honorário de 100 mil reais de estruturação societária. Eu vou montar uma primeira proposta, vou montar uma primeira quebra de objeções. Aí o cliente me trouxe uma quebra de objeções, eu treinei aquilo ali, eu fiz aquela quebra de objeções. Caramba, não foi tão legal, não deu tão certo. Vou anotar para da próxima vez eu usar outra argumentação. É assim. Então você faz um mapa dessas objeções. Então, por exemplo, cliente, um ponto muito importante que eu preciso trazer para vocês: a venda de qualquer coisa. Estamos falando de serviço jurídico, mas qualquer venda, ela começa na objeção. Anota isso. A venda começa na objeção. Então você vai fazer um atendimento, você vai fazer a sua proposta e o cliente vai começar a perguntar coisas, indagar, né, que são as objeções, trazer essas questões para você. E aí começa o teu processo de advogada vendedora. Porque você é uma advogada vendedora, você está vendendo um serviço jurídico. E aí você já tem que saber quebrar essa objeção. Em vez de ficar gaguejando, em vez de não saber o que responder, em vez de ficar nervosa. E tudo bem também você ficar nervosa se for o primeiro atendimento, os primeiros atendimentos, com uma proposta muito alta de honorários. Né? Quando eu fiz a minha primeira proposta de 70 mil reais, acho que foi a primeira que eu fiz um valor muito alto assim, eu fiquei nervosa pra caramba, sendo que eu já tinha feito vários atendimentos de empresas de altos honorários e até então, né, subindo essa escadinha, mas nunca de quase 100 mil. E eu fiquei nervosa. Por quê? É desafiador, conforme você vai subindo de nível. Mas esse é o objetivo da coisa, essa é a beleza também da carreira, da construção de carreira. Ver o quanto você melhora, o quanto você cresce. Então você vai começar a mapear essas objeções. Se o cliente diz, a primeira objeção, né? Tá caro. Primeira coisa, se o cliente falou que tá caro, você errou em algo na demonstração de valor. Quando a gente demonstra valor, gente, eu juro para vocês, eu não tenho essa objeção de tá caro.
Quando eu estou no atendimento com o cliente, dificilmente o cliente acha que está caro. 99,9% das vezes o cliente diz: eu entendi, gostei muito, quero fechar, mas eu não tenho condições financeiras para isso agora no momento. Podemos negociar, então, os serviços para diminuir, né, a quantidade de serviços, negociar talvez formas de pagamento. Mas nunca o cliente vira para mim e diz que está caro. Por quê? Porque eu sei conseguir demonstrar o valor para esse cliente desse serviço de uma forma tão grandiosa e tão minuciosa, porque tá aqui a técnica do especialista, que ele não vai achar caro. Não tem como ele achar caro. Mas beleza, vamos supor que o cliente disse que está caro. Aí você vai voltar 2 passos para trás e vai voltar a treinar como é que você está comunicando essa proposta, beleza? E aí, você já vai ter respostas prontas. Se você fez essa estratégia de venda de transformação, você vai falar assim: o cliente falou tá caro. Tudo bem, fulano, mas caro comparado a quê? Você acha caro comparado a uma multa de R$ 50.000? Fazer essa adequação? O cliente não vai achar, ele vai dizer, não, não é caro. Na verdade, não é que tá caro. É porque aí ele vai responder, é porque eu não tenho condições agora. Tudo bem, cliente. Então, se a gente tirar alguns desses serviços, fica dentro do seu orçamento? E a gente vai entrar agora no ponto 5, no erro 5, tá? O erro 5 é perdão, é, a gente vai falar nesse ponto depois, tá? Que é sobre você ter mais de uma proposta de honorários. Esse é um outro erro muito comum que vocês têm, que é, basicamente, vocês pegam e vocês só têm uma proposta de honorários. E muitas vezes o cliente ele realmente não tem condição de comprar. E aí o que que acontece? Vocês perdem um cliente, porque vocês não têm propostas prontas para clientes com menos condição, para fazer downsell desse serviço jurídico, que é uma venda abaixo, né? Um serviço jurídico mais barato, mas que também ajuda esse cliente naquela situação, tá? Então, planning de quebra de objeções para todas as objeções. Tá caro, vou pensar, vou ver, não, não, não. Tudo isso tem que ter um plano de quebra de objeções. O erro 5 é não ter um método de follow-up. Então, gente, não tem como vocês ficarem esperando o cliente retornar depois do vou pensar. Vocês têm que tomar a atitude de vendas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente aqui também, tá? Vocês têm que ter uma sequência estruturada de contatos após a venda, né? Para o fechamento. Muitas vezes vocês não fazem follow-up. E deixa eu falar uma coisa para vocês: se vocês não fazem follow-up, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Porque muitos fechamentos acontecem na terceira ou quarta comunicação com o cliente, tá? Então, vocês não estão levando a sério o setor comercial de vocês. Que sim, você é uma empreendedora sozinha, mas você é um setor comercial. Isso é muito importante, isso é um dos erros que vocês também acabam não fazendo. Vou fazer aqui um caso prático para a gente tangibilizar mais uma vez esse conhecimento, tá? Vou falar da doutora Maria. A doutora Maria, ela atendia todo tipo de caso, era generalista na área civil, tinha 50 leads por mês e fechava só 5 desses 50. Depois dela aplicar o que eu vou ensinar para vocês, ela começa a receber 15 leads qualificados e fecha pelo menos 12 leads qualificados. Prestem atenção numa coisa. Mais vale você ter poucas pessoas chegando, até para você ter mais tempo e qualidade de vida, do que perder horas e horas da tua vida atendendo 50 pessoas desqualificadas. É você atender 15 pessoas, que daquelas pessoas 90% vão fechar com você. Isso é gestão de tempo, isso é empreendedorismo sério, que você tem que começar a ter a partir de agora com a tua advocacia. Vamos aprender como? Vamos lá. Já vimos que o erro 1 é vender o serviço e não vender a transformação. E como eu sou uma pessoa extremamente executora e prática, eu vou trazer aqui para vocês aplicarem isso, começarem a praticar. Vou trazer para minha área e você vai fazer para a sua, tá? Antes, elabora o contrato de sociedade. Depois, blinda a sua empresa contra sócios que podem quebrar o seu negócio. Tá vendo aqui o medo, o problema? O que o cliente quer? Pô, eu quero fazer um contrato com esse investing, eu quero fazer um contrato societário com um acordo de sócios, porque eu tô com medo desse sócio quebrar o meu negócio porque ele pode gastar todo o dinheiro da empresa. É isso que o cliente está contratando. É isso que eu vou vender. É isso que eu vou comunicar. Como que é a fórmula de transformação, tá? Primeiro,
Vou trazer exemplos práticos por nicho, tá? Direito empresarial. Faça o registro de marca. Você vai mudar para evito que concorrentes roubem a sua marca e fatiem o seu mercado. Direito digital. Elabora LGPD. Proteja sua empresa de multas de até 50 milhões. Direito trabalhista. Defenda processos trabalhistas. Reduza em 80% o seu custo com demissões. E isso vocês vão falar no momento do atendimento do envio da proposta, gente. Olha, para que eu proteja a sua empresa de multas de até 50 milhões de reais, eu elaboro uma implementação da LGPD. Esse tipo de serviço é assim, 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 assado. Existem vários casos de pessoas que já sofreram multas de tanto, 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 tanto. Portanto, a elaboração dessa adequação tem um valor de honorários de 20 mil reais, que pode, a gente tem uma condição, uma facilitação de parcelamento de até 5 vezes, 4 vezes. É assim que você comunica, ok? Chegou o cliente lá com problema trabalhista. Então, olha só, fulano, entendi, né, todo esse problema, eu consigo reduzir em 80% os seus custos com demissões, que no atendimento você me passou, que gira em torno de tanto. Então, para fazer essa assessoria jurídica empresarial, é tanto por mês. É exatamente assim que vocês vão fazer, a partir de agora. Para vocês terem facilidade para conseguir comunicar isso, vocês têm que pegar e escrever como o seu serviço transforma a vida do seu cliente. Pega aí 2 minutinhos e escreve isso, tá? Qual é o problema que você resolve de verdade? Se você não sabe como você transforma a vida do teu cliente, você não tem como vender transformação. Você não tem como vender valor. E o cliente nunca vai ver valor, se nem você sabe qual é o valor do teu serviço. Qual é o problema que você resolve de verdade? O problema que você resolve não é um registro de marca. O problema que você resolve não é um processo criminal, não é um processo trabalhista, não é um processo contra um plano de saúde. Não é isso o problema que você resolve. Qual é o problema que você resolve de fato? Você vai escrever isso agora, tá? Porque a partir disso você vai começar a comunicar isso nos teus atendimentos e nas tuas propostas de honorários. Existe um script de vendas básico que eu vou trazer aqui para vocês. Isso aqui é o básico do básico, gente, porque não tem como me aprofundar. O vídeo já vai estar ficando muito longo da aula, né? Mas me sigam, acompanhem o meu conteúdo, eu estou sempre ensinando isso aqui para vocês, tá? E façam parte também da minha comunidade para vocês aprenderem a serem empreendedores aí, autoridade no mercado de vocês. Mas vamos lá. Script de vendas. Em vez de vocês falarem, meus honorários são 3 mil, vocês vão falar, este investimento de 3 mil reais pode evitar prejuízos de 300 mil. É um seguro para o seu futuro, fulano de tal. Isso aqui muda tudo. Testem e depois me deixem aqui nos comentários se vocês já viram resultados diferenciais com relação a isso, tá? Eu desenvolvi um método que se chama BBM, tá? Business, Branding e Marketing, que torna advogadas invisíveis, que saem da invisibilidade, autoridades e nichos de mercado. Por quê? Eu fiz exatamente isso, tá? Eu fiz exatamente isso. Eu vou falar de forma muito breve para vocês entenderem aqui como que funciona essa metodologia e vocês já podem aplicar muito desse conhecimento na advocacia de vocês, empreendedora. Por que que os clientes somem, tá? Os clientes, eles somem porque eles não entendem o valor, eles comparam só por preço, ou seja, vocês estão atraindo muitos clientes errados, não confiam na expertise e querem pensar quando, na verdade, eles querem procurar mais barato. Eu atraio muitos clientes nichados, específicos, os clientes certos, aquilo que eu falei para vocês, entre 50 clientes eu atraio 15, mas desses 15, 12 fecham. Então, antes, né, do método, como que vocês normalmente se posicionam? Vocês se posicionam como generalistas. Ah, eu atendo civil, total, tudo que vier eu faço. Eu atendo tributário, eu atendo criminal, eu atendo trabalhista, tudo trabalhista, patronal, empregado. Aí vocês têm um ticket médio baixo, um monte de gente para atender de forma desqualificada, um inferno, um caos e uma taxa de conversão baixíssima. Depois que vocês nicham, né, para dentro de um mercado, de uma segmentação, vocês conseguem se posicionar como autoridade, conseguem ter contatos qualificados, conseguem ter uma conversão de mais de 80%, ter um ticket médio muito maior do que quando você se posiciona como generalista.
Então, os 3 pilares aqui, de forma muito breve, desse método para vocês é posicionamento de marca pessoal. Posicione-se como a especialista do nicho de mercado, a advogada de empregados com problemas de saúde mental, a advogada de crimes contra a honra, a advogada do mercado digital. Crie conteúdo específico, faça eventos, participe de palestras, business, negócio estruturado. A partir de hoje, você tem que ver a sua advocacia empreendedora como um negócio. Então, ter processo de atendimentos padronizados, ter um funil de vendas otimizado, ter precificação baseada em valor. E, por fim, um marketing de autoridade. Porque quando você se posiciona como autoridade e não como uma pessoa que quer ser famosa, existe uma diferença entre você ser famosa e você ser autoridade. Você ser conhecida e você vender soluções jurídicas como um especialista. Então, todas as tuas estratégias se posicionar como autoridade, educando o teu nicho, falar sobre casos de sucesso, claro, não compartilhando casos do seu escritório, olhando toda a questão de ética, mas trazendo esse tipo de conteúdo acerca do teu nicho, estar onde os teus clientes estão, se posicionar como autoridade dentro de um nicho de mercado, vai atrair os clientes certos e que vão pagar muito mais caro pelo teu serviço, tá? Falando de forma muito ampla aqui. Então, apliquem isso na vida de vocês. Agora, eu vou trazer para vocês um método de venda consultiva bem rapidinho, que vai transformar a abordagem de vocês e potencializar em 90% de chance de fechamento de contratos de honorários. Tá? Primeiro, como é esse script que pode transformar a advocacia de vocês? Primeira coisa, passo um, vocês precisam sempre sentar com o cliente, ligar para o cliente, nem que seja 15 minutinhos, gente, faz toda a diferença. Um atendimento por WhatsApp, ele não traz a conexão necessária para fechar os honorários. E muitas advogadas falham miseravelmente em gerar conexão com os clientes. E gerar conexão com clientes está intimamente ligado a criar percepção de valor para o teu serviço jurídico. Pois é. Então, quando você liga para o cliente, poxa, cliente, posso falar com você 10 minutinhos? Eu posso te ligar? Nem precisa você ligar a câmera. Só eu vou falar aqui com você para que eu possa me aprofundar, entender como eu posso te ajudar. E aí você vai falar, olha, para eu entender como eu posso te ajudar, eu preciso entender qual é a tua maior preocupação hoje. Isso é uma venda consultiva, e nós estamos falando aqui de um spin selling, que é uma técnica de vendas, tá? Que você vende de uma forma muito intencional, baseada realmente no que o cliente precisa e no que o cliente quer, tá? Então, qual é a tua maior preocupação hoje? Isso vai falar com que o cliente diga para você o que preocupa ele. O que que você acha que pode acontecer se isso não for resolvido? Nossa, se isso não for resolvido, eu vou perder a minha marca e o meu concorrente vai, ganhar dinheiro em cima da minha criação. O próprio cliente está se autoafirmando que ele precisa do teu serviço. Percebe? Ele está afirmando isso para você. Beleza, fulano, vocês já tentaram resolver isso antes? Sim ou não? Ele vai responder. Já tentei, e o que que deu errado? E você vai entendendo, de fato, se conectando. O cliente quer sentir que você está preocupado com ele. É aqui que muitos advogados pecam, é incrível isso. A advocacia não é saturada e a advocacia não é difícil de fazer dinheiro. É porque as pessoas não querem fazer o mínimo, quer fazer um bom atendimento, um atendimento consultivo, quer empurrar um serviço jurídico para o cliente com um valor de honorários absurdo, não está nem aí para o cliente, não quer nem saber o que está acontecendo na vida do cliente. E é aqui que a gente consegue ganhar mercado de uma forma assim, simples, de verdade, simples. Depois, você entendeu, fez o diagnóstico profundo e se conectou e fez o cliente autoafirmar que ele precisa de você, porque ele tem um problema, você vai conectar a dor ao custo. Então, cliente, entendo a tua preocupação. Veja bem, quando uma empresa como a sua não tem essa proteção, o prejuízo médio é de X. Isso já aconteceu com você? Não. Você já conhece alguém que passou por isso? Sim. Mais uma vez, gerando valor, gerando necessidade, gerando transformação para o meu serviço jurídico. Passo 3, aí você apresenta essa transformação. Olha, fulano, o que eu faço é blindar empresas como a sua contra esse tipo de problema. A minha cliente, e aí você pode trazer um case, em uma venda consultiva você pode trazer um case que você já atuou, trazendo um caso prático. A gente conseguiu recuperar tantos mil.
é, em uma situação parecida, porque a gente implementou essa proteção antes do problema aparecer. Perceba, vendendo transformação e mostrando ROI antes de passar preço de honorário, gente. Passo 4, pacotes de valor. Lembra que eu falei antes ali para vocês que vocês erram muito em não ter, para um mesmo tipo de serviço, três tipos de soluções? Quando nós somos empreendedoras e a gente trabalha de forma segmentada, mais uma vez, é por isso que o nicho de mercado, para você ser autoridade, para você ganhar mais dinheiro, é muito melhor, principalmente se você está no começo da advocacia. Quando você segmenta para um nicho de mercado, os problemas, as dores, os desejos são sempre muito parecidos, muito parecidos. Então eu já sei que o cliente, ele precisa, vamos lá, fazer a recuperação da conta dele no Instagram. Ele é um infoprodutor e precisa fazer uma recuperação da conta dele no Instagram. E aí a recuperação ela tem um valor tal. E eu sei que essa conta ela pode cair novamente, seja por um bloqueio, seja por outra invasão, seja por qualquer outra coisa, ela pode acontecer de cair novamente. Então eu crio uma solução que eu faço o processo judicial de recuperação, mais a blindagem dessa conta para que ela não aconteça a mesma coisa novamente, para que esse infoprodutor não perca essa conta novamente. E aí esse é um serviço que tem um valor de honorários maior, tá? Seria um serviço VIP. Gente, eu coloquei aqui, ó, serviço básico, premium e VIP, só para vocês ficar de forma ilustrativa para o aprendizado, tá? Com termos para vocês entenderem que para um mesmo serviço jurídico eu posso ter uma solução básica, recuperação de conta do Instagram. Premium, recuperação de conta do Instagram, mais a blindagem, para a conta não perder de novo. O cliente ele já vai querer, porque ele já está passando todo o desespero de quer perder aquela conta e está perdendo dinheiro todo santo dia no tráfego pago, não está fazendo tráfego pago, não está fazendo venda. Então, ao invés de eu vender a recuperação só, eu já estou vendendo para ele a recuperação e a solução que vem depois, para ele não cair naquele problema de novo. E aí eu ainda tenho a solução mais top ainda, que é a solução que eu botei aqui para vocês como forma ilustrativa, o nome, tá? VIP, que é recuperação, blindagem e assessoria jurídica preventiva. Então, cliente, eu vou recuperar a tua conta, eu vou blindar para isso não acontecer mais e eu vou cuidar da tua empresa a partir de então, porque eu identifiquei que você tem um negócio jurídico, ou perdão, um negócio digital importante que vende muito e você está completamente desprotegido juridicamente. Então, durante esse atendimento, quando eu fiz o diagnóstico, eu vi que ele é um potencial cliente para fazer uma assessoria jurídica empresarial comigo. Mas eu vou apresentar três propostas e vou perguntar para ele qual faz mais sentido. Então, eu não só pergunto para ele qual faz mais sentido, como eu assumo a venda. Esse é um ponto também muito importante. Assumir a venda. Vocês não assumem a venda de vocês. Vocês têm o vou. Sabe por que que o cliente fala muitas vezes? Vou pensar? Vou pensar. Porque vocês não assumiram a venda. O compromisso, a resposta, vocês estão deixando o poder de fechar ou não com o cliente 100%. E a gente precisa gerar um gatilho de urgência, um gatilho de escassez, né? Gatilhos de venda são gatilhos mentais. E aí a gente pode falar da seguinte forma: cliente, com base no que a gente conversou, o pacote premium, ele é ideal para você. São R$ 8.500, um exemplo aqui, tá? Que podem evitar os prejuízos de R$ 300.000 que a gente já falou. Que se o cliente for o caso lá que eu trouxe do exemplo para vocês de recuperação de conta, que a gente já vai solucionar esses 10 mil por dia que você está perdendo. E se você me der o ok agora, a gente já pode começar essa semana. Faz sentido para você? Podemos começar essa semana? Aí começa, né, as questões que o cliente vai trazer para você. Olha, é, achei interessante, tudo mais. Se ele falar, vou pensar, e aí você pode falar assim: perfeito, fulano. Você poderia me dizer mais especificadamente o que você quer pensar? É uma questão relacionada ao valor de honorários? Porque se for, eu já posso negociar com você aqui agora. O que fica melhor para você? Quanto você está disposto a investir? Até quanto você está? Gente, eu estou dando aqui para vocês, claro, de forma muito resumida, um conteúdo de mentoria de altíssimo valor que se vocês pegarem duas coisas que eu estou falando para vocês implementarem, todo o jogo de vocês vai mudar. Todo. Porque sabe quantos advogados fazem isso aqui? 1%, 5%.
Foi por isso que eu, como jovem advogada, enriqueci advogando, empreendendo, porque eu entendo disso. Eu entendo de vendas, né? Eu trouxe essa bagagem da minha faculdade e vocês não, a maioria das advogadas não, né? Que tá tudo bem, porque na nossa faculdade a gente aprende a ser uma prestadora de serviço e não uma empreendedora. E é por isso que tem tanta advogada fracassando no empreendedorismo, tendo que fazer outras coisas, tendo que fazer Uber, tendo que fazer porque não consegue vender, porque não consegue prosperar, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? De forma que isso aqui foi o básico que eu trouxe para vocês, mas que de básico já não tem nada, né? Tem muito valor nesse ensino aqui que eu trouxe para vocês. E um exemplo também de follow-up para caso vocês tenham algumas dúvidas. Então, sempre deixem estratégias de follow-up. Tem várias estratégias de follow-up que eu me aprofundo muito dentro da minha comunidade, tá? Porque isso aqui, mais uma vez, a gente não tem como se aprofundar. Mas um exemplo básico. 24 horas depois, você falar para o cliente: Oi, Fulano, como que ficou a decisão sobre implementarmos a proteção jurídica? Eu lembro que a gente falou do risco da multa, que pode chegar a qualquer momento. Podemos retomar esse assunto? Tem vários scripts de follow-up. Vai depender muito do tipo de serviço, da solução, tá? Mas isso aqui é um exemplo básico. Então, se você cria uma estrutura de atendimento num formato de spin selling, gera muito valor, o cliente não vai achar caro. Traz para ele formas de pagamento e tipos de serviços, né? Outras soluções jurídicas para ele definir qual que fica melhor para ele ou não. Depois você assume a venda, sai daquele atendimento com a venda, né, assumindo um compromisso com o cliente dele te dar essa resposta. E caso ele não dê resposta, 24 horas depois você pode mandar um script para ele perguntando. 5 dias depois, se ele sumir, né, isso aqui vai depender muito, a gente pode fazer depois uma outra aula só falando sobre follow-up, só falando sobre planner de quebra de objeções, porque a nossa aula agora já está muito longa. E eu espero que vocês tenham, pelo menos, de virado uma chave aí nessa cabecinha de vocês, minhas doutoras. Porque é isso aqui que muda o jogo, tá? Então, hoje, doutora empreendedora, você aprendeu por que que os clientes somem, como resolver, como vender a transformação e não o serviço. O poder do nicho específico com o método BBM. Então, quando você nicha a sua advocacia, você atrai menos clientes, mais qualificados, poupa o teu tempo e gera uma alta conversão de honorários, porque vocês estão atraindo clientes errados, tá? Script de vendas que funcionam, script de atendimento, tá? Então, isso aqui foi uma mini aula com muito valor entregue para vocês e eu espero que vocês apliquem a partir de hoje todos os insights que vocês tiveram. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aqui para mim nos comentários o que que vocês acharam dessa aula. Qual a dúvida de vocês com relação à venda de soluções jurídicas? Não deixem de me seguir nas redes sociais para não perder nenhum tipo de conteúdo e compartilhar também esse conteúdo para a sua colega advogada empreendedora, sua amiga, que precisa transformar essa advocacia em uma advocacia de sucesso, uma advocacia rentável, com lucro, com liberdade. Porque são esses os conhecimentos que vão proporcionar para vocês lucro e liberdade. Parem de ficar se enfiando em curso de técnica jurídica, técnica jurídica, técnica jurídica. Vocês são extremamente boas tecnicamente. Tem que continuar se qualificando, sim, mas sem investir em aprendizado de empreendedorismo, marketing, comunicação em vendas, brand, marca pessoal, vocês não vão ter resultado. Do que adianta ser muito boa tecnicamente se você não sabe comunicar valor? Tirem a cabeça de vocês de que vocês são prestadores de serviços a partir de hoje. A partir de hoje, você é uma empresária jurídica, você tem um negócio jurídico do qual você precisa dominar os pilares de marca pessoal, marketing e vendas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço grande e até o próximo vídeo.